Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, dia 24 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta festa de São João, meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 17. Preparar um povo bem disposto para o Senhor. Hoje meditamos sobre o milagroso nascimento de São João Batista, que recebeu a missão de ser precursor de Jesus. Uma grande alegria envolve esse acontecimento, como se fosse o começo do Natal. A missão de precursor consiste em preparar um povo bem disposto para Jesus. E hoje, sem dúvida, Jesus confia essa missão a cada um de nós. Hoje, mais do que nunca, Jesus precisa de precursores que lhe abram o caminho nos corações fechados e às vezes revoltados. Você pode chegar onde Jesus não consegue chegar, através da sua palavra, do seu testemunho, do seu gesto de amor, através de um convite, de uma partilha, até desse próprio diário. Ajude Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez da sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nessa hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e cheio de medo. O anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio de Espírito Santo. Ele fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Zacarias, ficarás alegre e feliz. Teu filho, João Batista, ficará cheio de Espírito Santo. Ele converterá o coração de muitos filhos de Israel, fará voltar os rebeldes à sabedoria dos justos. Irmãos, esta é a vocação do precursor João Batista. Precursor significa uma pessoa que vai na frente.
Portanto, o papel de João Batista consiste em ir na frente de Jesus e preparar o caminho de Jesus, alertar os homens para que não percam a graça de se encontrarem com Jesus, para que não se percam em picuinhas que não têm valor, deixando a graça passar. Reflita um pouco, irmão, como isso é importante para nós também. É claro que o único que opera os milagres é Jesus, mas ele não pode dar as pérolas aos porcos, e se os homens vivem uma vida de porcos, não conseguem receber o anúncio de Jesus. Jesus ainda diz: não deis as coisas santas aos cães, isto é, não deis as coisas santas às pessoas depravadas, insensatas, loucas, despreparadas e mal intencionadas. Quem endireita esses corações é o precursor. Como é árduo e empenhativo esse trabalho! A vocação do precursor é desbravar uma mata fechada, cheia de cobras e onças. Precursor. Esta é uma vocação única. Preparar o caminho do Senhor. Isso é que Jesus está pedindo a cada um de nós hoje, igual pediu a São João Batista. Trabalharmos para preparar os homens para a conversão. Trabalhar para preparar os homens para a conversão. Esse é um trabalho que Deus espera de quem o ama. E Deus precisa desse trabalho, senão ele também fica bloqueado. Irmãos, o único que salva é Jesus. O único que perdoa os pecados é Jesus. Mas precisa que o ser humano se dê conta disso. Depois, ele está livre de decidir o que quiser, mas ele deve saber quem é Jesus. Tente imaginar. Se passa ao nosso lado o presidente de um grande país, mas eu não o conheço. É provável que eu nem o cumprimente. Vamos imaginar que o nosso Papa Francisco passe ao lado de um camponês da China, que nem sabe o que é o cristianismo. Sem dúvida, este pobre agricultor nem ligaria. É claro que este irmão camponês da China poderia continuar não ligando, mesmo que expliquemos quem é o Papa, mas pelo menos será uma escolha livre dele, pelo menos conhece, pelo menos sabe de que se trata. Jesus sempre precisou de precursores. Também antes de pregar pelas aldeias da Palestina, enviou os 72 discípulos, organizou uma missão preparatória. É importante o precursor. É um pouco como a moldura de um quadro. Ele não é a pintura de valor, mas, sem uma boa moldura, até o melhor quadro se estraga ou fica enrolado sem que ninguém o veja. Você pode mostrar Jesus. Você pode levar Jesus perto das pessoas para que elas o conheçam. Você pode falar dele de forma atraente, calorosa, entusiasmada, assim que nasça em outros a curiosidade e a vontade de conhecer quem ele é. Você é o grande canal da salvação. Isso tudo se transforma em testemunho, em convite, em missão, em empenho, para que a boa nova de Jesus chegue em todo o canto. Na missa celebrada na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, o Papa Francisco centrou a sua meditação sobre a figura do precursor. O ícone do discípulo descrito corresponde às características de João Batista. Jesus deve ser anunciado e testemunhado com força e clareza, disse, sem meias medidas.
voltando sempre à fonte do primeiro encontro com Ele e sabendo viver também a experiência da escuridão da alma. Partindo da narração de sua pregação e morte, descrita pelo Evangelho de Marcos, o Papa disse que João é um homem que teve uma breve vida, um tempo breve para anunciar a palavra de Deus. Ele era o homem que Deus enviou para preparar o caminho do seu Filho. O pontífice traçou o perfil de João Batista, indicando 3 características fundamentais. O que fez João? Antes de tudo, explicou, anunciou o Senhor. Anunciou que o Salvador, o Senhor, estava próximo, que o reino de Deus estava próximo. Um anúncio que ele fez com vigor, batizava e exortava a todos a se converter. João era um homem forte e anunciava Jesus Cristo. Foi o profeta mais próximo de Jesus Cristo, tão próximo que precisamente ele o indicou aos outros. Com efeito, quando viu Jesus, exclamou: "É ele!" Como Jesus, disse ainda o Papa, também João teve o seu horto das oliveiras, a sua angústia na prisão, quando pensava que errou. Por isso, ele envia os seus discípulos a perguntar a Jesus: "Me diz, és tu ou errei? E há de vir outro?" É a experiência da escuridão da alma, da escuridão que purifica. E Jesus respondeu a João como o Pai respondeu a Jesus, confortando-o. Também João passou por esta escuridão, mas foi anunciador de Jesus Cristo. Em conclusão, o Papa Francisco sugeriu um exame de consciência sobre o nosso discipulado, através de algumas perguntas. Anunciamos Jesus Cristo? Caminhamos pela via de Jesus Cristo, o caminho da humilhação, da humildade, do abaixamento pelo serviço? Para o Pontífice, se nos apercebemos que não somos determinados nisto, é bom nos questionar. Mas quando aconteceu o meu encontro com Jesus Cristo, aquele encontro que me encheu de alegria? É uma maneira de voltar espiritualmente àquele primeiro encontro com o Senhor, voltar à primeira Galileia do encontro. Todos nós temos uma. O segredo, disse o Papa, consiste precisamente em voltar lá, voltar a nos encontrar com o Senhor e ir em frente por este caminho tão bonito, no qual Ele deve crescer e nós devemos morrer. Com Jesus, preparemos este povo do Senhor. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, irmãos. Procuramos, portanto, hoje preparar bem o nosso coração e ver o que podemos fazer para ajudar Jesus a entrar no coração de quem está perto de nós. Paz e alegria.